Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém, glória a Deus. Quantos querem ir para o céu? Quantos querem morrer? Para ir para o céu tem que morrer. João capítulo 8. João capítulo 8, a partir do 31. Hoje eu vou acompanhar aqui pela minha Bíblia. Minha vista não está lá essas coisas não, mas eu vou fazer uma forcinha aqui. Nós vamos fazer, amados irmãos, uma leitura contínua. Nós vamos lendo e falando sobre o assunto. Ok? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 1 diz assim, criam nele. Jesus aqui estava falando com os judeus, ok? Quem aqui crê em Jesus? Quem aqui crê em Jesus? Amém. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para ser discípulo de Cristo, temos que permanecer na sua palavra. Amém? E o que é permanecer na sua palavra, na palavra de Deus? É aquilo que o pastor falou há pouco aqui agora, sobre a questão da fé, de você estar usando a sua fé, praticando a sua fé, obedecendo a palavra de Deus, seguindo os mandamentos do Senhor. Amém? E precisamos também conhecer a verdade que é Jesus, porque nesse contexto aqui, Jesus está falando para os judeus acerca da verdade, e muitos deles achavam que realmente conheciam a verdade, e muitos deles acreditavam que estavam servindo a Deus, quando na verdade não estavam. Vamos ver daqui para frente. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Esse povo judeu é um povo muito cara de pau. Ou cara de pau, ou tinha muita amnésia. Dizer que é descendente de Abraão, descendência é aqueles que vêm da linhagem, vem de lá até aqui. E depois de Abraão veio Moisés. Moisés foi quem tirou o povo que estava escravizado no Egito. E ele aqui, os judeus aqui dizem que nunca foi escravo de ninguém. A cara de pau, mas Jesus, como Jesus é educado, né? Deus é bom demais, viu? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Servo ou escravo aqui no grego e no hebraico é a mesma coisa, viu? Traduzido para o Novo Testamento e para o Antigo, servo e escravo é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Escravo aqui não é aquele escravo, quando a gente fala em escravo ou escravidão, você já pensa logo naquele Colônia Brasil, né? Aqueles negros, aquele povo maltratado. Aqui na Bíblia não tem nada a ver com aquilo não, viu? Pelo contrário, tinha muito escravo que vivia bem. Servos. Aqui, quando Jesus diz que eles são escravos do pecado, ele diz mais: ora, o servo não fica
O servo não fica para sempre em casa, o filho para sempre fica. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que Jesus estava querendo dizer aqui? Lá em Deuteronômio, capítulo 15, por volta do versículo 12, quando Deus entregou as tábuas da lei, Moisés também criou algumas leis cerimoniais para dar instrução àquele povo. E uma das leis foi essa aqui, acerca do escravo. Lá em Deuteronômio diz assim, 15, 12. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. Liberalmente você lhe fornece, até aqui. Mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. Ou seja, o chefe dava liberdade para o escravo. E como Jesus aqui está falando dele, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí diz mais: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. O que é que Jesus estava querendo dizer aqui? Que eles estavam praticando a maldade, diziam que eram filhos de Abraão, só que Abraão não fazia maldade. Abraão não estava procurando ninguém para matar por falar a verdade sobre Deus. E eles aqui estavam falando isso. Estavam falando isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Presta atenção aqui. Temos um pai que é Deus. Quando a gente sai aí para evangelizar, que a gente vai pregando a palavra de Deus, que a gente vai falando a verdade, a mesma verdade que Jesus ensina aqui. Você já viu aquela coisa? Não, eu já tenho um Deus desde que eu nasci. Sou filho de Deus desde que nasci, eu já conheço. E vive praticando o mal, vive fazendo bobagem, vive fazendo besteira. Ele tem Deus desde quando nasceu. Você já viu isso quando você vai evangelizar? Não, eu tenho um Deus. Eu não gosto de crente. Esses crentes vêm aqui, eu vou jogar um balde d'água gelada. E aí, era o que eles estavam fazendo com Jesus. Eles não estavam dando crédito. Eles queriam era matar o Senhor Jesus. E a gente vê muito disso. Aí Jesus continua. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente que me amariam, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não... Aí Jesus faz uma pergunta para eles: por que não entendeis a minha linguagem? Aí o próprio Jesus responde: porque não poderdes ouvir a minha palavra. Aí Jesus diz aqui para eles quem é o pai deles. Jesus vai falar agora. E muitas vezes nós não temos coragem de falar. Às vezes a verdade do evangelho a gente não tem coragem de falar. Porque muitas vezes a gente escuta por aí o povo diz assim: só os crentes que estão salvos, só eles que estão salvos. Olha, mas é a palavra que diz. A palavra que diz que aquele que crê em Cristo é que está salvo. Jesus diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Ou seja, quem de vocês me aponta que eu sou o pecador? E se vos digo a verdade, por que não me credes, não acreditam em mim? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Olha aqui Jesus dizendo aqui,
Estava falando para a elite religiosa, os judeus. Vocês lembram que lá no começo do texto, no versículo 31, que eu perguntei a vocês, aqui ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Eles estavam acreditando aqui, ó. No começo eles estavam acreditando, já do meio para o fim, eles já não. Jesus diz assim, ó, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? No começo eles estavam crendo. Quem crê em Jesus aqui? Amém. Ainda bem que aqui nós não tem nenhum judeu, né? Graças a Deus. Então, meus amados, não podiam escutar a palavra de Deus porque não eram de Deus. E a gente vê muito isso por aí. Muitas vezes ficam zangados com a gente, porque quando a gente chega lá, falam, quando é aquele evangelismo que você só entrega panfleto, você não passa muito por isso não, só de vez em quando. Mas quando você chama para falar a verdade e apresentar o pecado, porque aqui Jesus diz que eles eram escravos do pecado. O pecado era quem dominava a vida deles. E o que é que separa o homem de Deus? É o pecado. E como Jesus falava a verdade na cara, isso doía neles. E hoje em dia está do mesmo jeito, irmão. Está do mesmo jeito. A gente fala de Jesus e o povo não dá crédito. O povo diz que só nós que somos salvos, só nós que tem Deus. E aí não é bem assim. Muitas vezes não adianta você só conhecer a palavra de Deus aqui. Não adianta. Em Mateus 15:8, Jesus diz assim, ó: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a gente tem visto muito isso no nosso meio, no meio cristão, no meio da igreja. Eu não falo igreja local não, quando eu falo igreja, eu falo no todo. No todo. Nós estamos vivendo esse momento. Se um irmão estiver fazendo alguma coisa errada, alguma coisa assim, se o irmão for dar um conselho, o outro já vem com 7 pedras na mão. Isso os que não são convertidos, porque o que é convertido, aceita o conselho. Obrigado, irmão, pelos conselhos. Eu estava precisando ouvir essa palavra. Porque, como Jesus fala, que esse povo honra com os lábios, mas com o coração está longe dele. Jesus também diz em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você pratica a iniquidade, eu não sei não. Mas o Deus Todo-Poderoso, conhecedor dos céus e da terra, Ele sabe. Você pode se esconder de qualquer pessoa aqui na terra, mas do Senhor você jamais vai se esconder. Então, isso aqui é muito forte. Porque quando Ele fala aqui, ó, não profetizamos nós em teu nome, o cara profetiza e a coisa acontece. Não fizemos nós muitas maravilhas. Irmão, sabe o que é maravilha aqui nesse texto aqui? Maravilhas é um pouco mais acima de milagre. É a pessoa está faltando um pedaço de um braço, de uma perna e nascer através da oração, aquilo ali. E Jesus diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas aí você me pergunta, irmão Alex, se esse povo não está com compromisso com Deus, prega e isso acontece, o que é que tem de errado aí? O que é que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí, que como Deus é misericordioso, Deus está fazendo o milagre acontecer por causa da sua fé, e não de quem está pregando, não de quem está orando para aquela coisa acontecer. Amém? E para concluirmos, eu tenho 3 conselhos. O primeiro é guarde seu coração. Guarde seu coração, porque Jesus fala que a boca está cheia, a boca fala que está cheio o coração. Se você tem um coração cheio de Deus, você vai espalhar Deus, e você vai viver Deus, e tem o que passar. É por isso que lá em Provérbios 4:23 diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as saídas da vida. Não adianta ter Jesus só aqui, ó. Não. Tem que ter Jesus aqui. Tem que ter o cristianismo, o evangelho aqui. Se tiver só aqui, não adianta de nada. Eu conheço muita gente, muitos até desviado, passa por aí, começa a falar da palavra de Deus com conhecimento medonho, mas que adianta de nada? Ou melhor, do que adianta se não está servindo ao Senhor? Só conhece aqui, não tem aqui. Então esse tem aqui, não tem aqui, não adianta de nada. Não leva para o céu. Amém?
O segundo conselho é busque a Deus. O terceiro, coloque Ele em primeiro lugar. E conheça a verdade, porque conhecendo a verdade, ela vai te libertar. Amém?